Olá, sejam bem-vindos ao Couto Café, o spin-off do CoutoCast, para tomar aquele café e bater aquele papo. Por aqui, infelizmente, não é o Eduardo, é o Pedrão do Papo Caverna. E junto comigo está o Daniel e a Érica. Apresentem-se aí um pouco, falem de seus podcasts que vocês participam. Primeiras damas, vai lá, Érica. Érica, olha só. Olha só. Olá pessoal, meu nome é Érica, eu sou de Belo Horizonte e eu participo do Picotando Cast. Dá uma olhada lá para vocês conhecerem. Já meu nome é Daniel, eu sou do Tenho Mais Discos Que Amigos, podcast sobre música. Eu sou carioca, por isso esse sotaque que hoje está muito evidente nessa gravação. E eu falo diretamente da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Uma observação, Daniel. Oi. No caso, tenho mais discos que amigos. Se eu não tiver nenhum disco, quer dizer que eu sou antissocial? Cara, um pouco, cara. Mas eu acho que é que a gente trata muito essa questão da gente ter algumas músicas que a gente se apega muito. Que são aquelas músicas que você ouve e fala, pô, isso aqui foi muito importante na minha vida, sabe? Eu acho que o site começou tendo muito essa proposta de apresentar músicas que são importantes para cada um. E a gente tá aí levando isso há alguns anos, o site acabou de fazer 7 anos, a gente está na segunda encarnação do podcast. A gente teve uma versão lá no comecinho do site, e agora a gente está em uma mais profissional. e vamos que vamos, cara. Vamos falar de música. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Pedrão, eu sou o host do Papo Caverna Podcast, que é uma metamorfose ambulante, um podcast que a cada mês fala de uma coisa porque a gente não se decide quem a gente é. E bem, a gente tem bastante ligado com a música, com quadros como o Radiocast, todo mundo lá é amante da música, então eu acho que essa seleção pro Podosfera Unida foi o destino, o acaso ou qualquer coisa, mas vai ser bem interessante. Então já vamos começando aí. Daniel, que podcasts que você assim conhece bastante que falam sobre músicas? Opa, além do meu momento jabá... Alto jabá não dá, né, meu irmão? Tem 2 muito bons para as pessoas que conseguem falar inglês, entender inglês bem. São 2 gringos, que é um que se chama Rolling Stone Music Now, que pelo nome eu acho que já dá deixando claro que é o podcast da equipe da Rolling Stone gringa. E ele é muito legal porque ele tem 2 formatos. Ele tem o formato de entrevistas com artistas. E então, assim, são papos, cara, de 40 minutos com um artista sobre e é muito legal que eles começam aquela conversa com aquela entrevista bem padrão e você sente que a pessoa tá ficando mais confortável. Assim, eu sou muito fã do YouTube e eles fizeram uma entrevista com o The Edge que tinham coisas ali que eu nunca tinha ouvido falar, cara, sobre o YouTube. Então, assim, é bem, bem legal mesmo. E para quem também gosta de fazer música, criar música, tem um que chama Song Explorer, que é também gringo, que ele foca em uma música e ele traz o artista para ele decifrar e desconstruir essa música desde como foi feita a composição, como foi criada a estrutura da música, e no final ele toca a música. Tem desde Wilco, U2, tem nomes do underground, nomes do mainstream, é sensacional, eu gosto bastante. O último episódio foi com a Lorde e eu indico bastante. E 2 nacionais, eu gosto muito de 2, que é um que é bem recente, se chama Crocante. Ele é um podcast que, assim, ele são tipo 15 minutos o episódio, super curtinho, super direto, e são entrevistas com algumas bandas novas da cena indie e tal, só que são entrevistas muito boas, que dá pra ver que são músicos falando com outro músico, então dá pra ver que a galera tá muito
solta, sabe? Conversando e tal. Então, assim, tem entrevistas muito boas ali. Eu conheci já várias bandas através do podcast. E tem um outro que eu indico, que na verdade é um programa de rádio, que eu gosto bastante, que é um programa de rádio lá do Rio, que é o Acorde. É o programa Acorde. Ele é apresentado por um jornalista chamado Ricardo Schott. Ele é do jornal O Dia, aqui do Rio. E é um programa de rock e tal. E ele, ao mesmo tempo, ele consegue ser didático como programa, assim, ele explica super bem a história, apresenta novidade, apresenta clássicos, e tem aquele formato de programa de rádio que eu confesso que às vezes bate saudade, eu gosto de ouvir, né, no podcast que tem essa vibe de rádio, sabe? E você, Érica, que podcast assim que você costuma ouvir ou pelo menos conhece que fala sobre música em geral? Olha, eu não ouço muitos podcasts sobre música. E aí, para fazer, né, hoje eu até descobri, né, eu tenho mais discos que amigos, e eu achei tão interessante esse nome, que me lembra bastante do Orkut, quando a gente lá tem mais comunidades que amigos, assim, eu lembrei disso na hora, assim, achei muito, muito interessante. E no Tricotando a gente já fala, a gente não, porque eu não estava nessa época quando eles fizeram, no Tricotando 10 tem um episódio sobre o que faz uma música ser boa, que eles discutem, né, todo o poder que a música tem sobre a gente, assim, que é um poder muito grande, né? E eu gosto muito de música, mas podcast mesmo sobre música eu não ouço nenhum. Agora eu só tenho mais discos que amigos. Então, gente, eu também não costumo ouvir muitos podcasts assim sobre música. O que eu, por exemplo, comecei a ouvir faz pouquíssimo tempo é o Na Batida Cast, que eu simplesmente ouvi pouco, mas já me apaixonei, cara. É um podcast sobre música mesmo, sobre como formar uma banda, como fazer shows, Cara, eles literalmente te ensinam a vir de um patamar de um musicista para um músico, saca? A transformação de um musicista independente para um músico em grupo. Eu acho bem interessante. Atualmente ele só tem 5 episódios lançados, mas é realmente interessantíssima a forma como eles debatem. Eles chamam participantes, como eles chamaram Pedro Rezende uma vez, e é bem legal, realmente. Eles têm um foco assim, um pouco com... Eles conversam bastante sobre instrumentos englobados, assim, bastante participantes do jazz, assim como bateria, como baixo, mas eles falam de formação de bandas, de fanfarra, de eventos, eles falam da música em geral e de como fazer a música em si. Eu acho bastante interessante o Na Batida Podcast. E tem um podcast que é praticamente conhecido de muita gente aqui, principalmente do pessoal do Podosfera Unida, que é o Fermata. Fermata é um podcast que, cara, é loucura, mas não loucura de loucura, saca? É uma galera séria, eles falam de vários temas diferentes, eles não falam somente sobre uma coisa em si, como Na Batida fala sobre formação de música. O Fermata, eles falam de bandas em si, eles pegam um podcast inteiro e falam só daquela banda, da trajetória, das músicas. Eles falam de temas separados também, como tem um que eu achei bem interessante, que é o episódio 31, que eles falam sobre como descobrir músicas hoje. Que, rapaz, hoje em dia tem vários meios de descobrir música, então é demais. É um podcast que eu conheci recentemente por causa do projeto, mas é bem interessante. Tem um que me lembra muito isso que você comentou, Pedrão. Eu vou até correr atrás desse podcast aí, que é um que já acabou, infelizmente, que foi uma escolinha para mim, que é o Máquina do Tempo, que era o podcast do Leandro Bucol e do Ok Tok, que eles faziam assim, eles falavam o ano de 1967, o que teve de bom, o que foi interessante, o que aconteceu, e era por ano, sabe? E era doideira, cara, assim, eu acho que é um podcast que vale ainda fazer maratona, apesar do podcast já ter acabado há alguns anos, porque como é mais bem... fácil ainda pra maratonar, né? Porque é bem focado, tu pode falar assim, olha, eu quero conhecer mais a música dos anos 60, tem lá, e é sensacional. Pô, interessante. Assim, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer podcast é a trilha de fundo, cara.
Assim, tem muitos podcasts que eles, por escolha, eles resolvem não colocar trilha de fundo e resolvem focar na conversa. Mas eu como o tempo que eu tenho de podcaster ainda assim sendo pouco, sou um podcaster iniciante, 6 meses ainda sou uma criança nesse mundo, mas cara, eu acho uma coisa importantíssima é a música de fundo, que é algo que evoca sentimentos, é algo que simplesmente traz o espectador, o ouvinte, o sentimento que ele tem que ter naquele certo momento. Então, eu gostaria de saber as suas opiniões, o que vocês acham sobre música de fundo, as coisas boas e ruins. Então, Érica, o que você acha? Nossa, eu acho que é muito importante, porque se a música de fundo não for boa, eu, por exemplo, eu não consigo. Pode me irritar, inclusive, dependendo do que tá rolando no fundo, ou se não tá rolando muito, eu não consigo escutar mesmo. Eu escuto às vezes, vejo uns vídeos no YouTube sobre um jogo que eu gosto, e tinha um cara que explicava muito bem sobre o jogo, mas o fundo musical era insuportável, eu não conseguia ver, não conseguia ficar escutando aquilo. Então, assim, eu parei de ver os vídeos dele por causa disso. Então, no podcast, eu acho que é mais ainda, porque você coloca isso, por exemplo, eu escuto muito quando eu vou pro trabalho, porque eu trabalho longe da minha casa, então eu vou escutando. Então, eu acho que tem que estar muito bem casado o fundo musical com o que você está falando e tal, tem que ser uma coisa mais leve e tal, para o tempo maior, né? Pode ter algumas mudanças assim no meio, mas tem que ser bem escolhido, porque senão irrita e a gente não consegue ouvir, eu pelo menos, né? Eu gosto bastante quando a música casa com o tema, sabe? Quando faz sentido a trilha dentro do que está sendo falado, sabe? É bom isso mesmo, né? Porque ajuda mesmo, né? Não fica tão monótono. Assim, eu, como eu tinha falado, priorizo muito a música, apesar de eu ainda estar aprendendo, porque música é uma coisa muito bizarra, porque não é que nem você pegar, por exemplo, um vídeo do YouTube, nem sempre o vídeo do YouTube também, mas a maioria das vezes eles são regulados num volume padrão. Quando você pega uma música, baixa alguma música de direito livre ou coisa do tipo para colocar no seu podcast, vem cada uma com o som dela. E regular a música é uma coisa muito difícil, porque é a voz e a música. Se você abaixar demais, você não vai conseguir ouvir a música. Se você aumentar demais, a música vai cobrir a voz. Tanto que teve podcast que eu perdi, porque em um momento dele, eu acabei deixando a música alta demais. E o podcast inteiro estava ótimo, mas aquele momentinho de 5 minutinhos estava simplesmente inaudível. Era impossível de ouvir por causa que a música estava alta demais. Então, tem muito podcast que eu vejo cometendo esse erro. Eu já cometi esse erro e eu acho realmente que música de fundo é muito bom, mas tem que ter um cuidado extremo ao colocar uma música, tanto no volume quanto na escolha da canção. Agora, já puxando esse ponto também, o uso de música livre é uma coisa muito importante para qualquer podcaster, porque direitos autorais não está começando, mas desde um tempo para trás, desde que a Bipod deu uma pausa em si, agora que ela está de volta, mas desde que a Bipod tinha dado uma pausa e aquele contrato de direitos autorais que a Bipod tinha, para você poder pagar uma taxa mensal e conseguir usar músicas de direitos autorais reservados, desde que aquele contrato foi desfeito por causa da pausa da Bipod, eu acho que os podcasters perderam muito rumo. Muitas vezes, por exemplo, eu quando comecei no podcaster, eu fiquei louco com esse negócio de direitos autorais, porque eu vi que tinha gente que tinha sido processada por usar músicas de direito reservado, achando que ainda estava valendo aquele contrato que a Bipod tinha. Então, esse negócio de uso de músicas livres é uma coisa que caiu do céu para todo mundo. Porém, não é 100% livre para todo mundo. Por exemplo, se um podcast tem apoia-se, se tem esses financiamentos coletivos, eles já não podem usar. Eles têm que pagar uma taxa para o criador e tal. Então, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm algum site de músicas de direito livre, ou algum compositor que vocês gostem assim, ou realmente alguma opinião sobre esse
negócio, as músicas de direito livre tá tomando conta dos podcasters e essas coisas de usar música de direito reservado tá quase sendo abolida em meio aos podcasts atuais? A gente lá o nosso podcast ele fala diretamente sobre música, né? Isso foi uma preocupação muito forte nossa e a gente está tentando tomar cuidado com isso e sempre usar dentro da questão do fair use, né? Que o pessoal fala do uso de menos de 30 segundos e tal, mas sempre com o famoso aquela coisa na mão, né? Eu não sei se a gente pode falar alguns termos aqui no podcast dos outros. Fumando gambiarra, mas assim, uma coisa que a gente tem usado como uma saída é que o site ele já é muito ligado com música independente. Então a gente está se aproximando cada vez mais dos artistas que vêm, já conversam com a gente mais, já dialogam com o público do site, já pede autorização do próprio artista, sabe? A gente dialogando com o artista independente é mais tranquilo, sabe? O grande problema é quando a gente começa a conversar com os selos, com as gravadoras e tal, que é uma burocracia muito grande lá dentro e a regra deles é basicamente assim, pegar o máximo que pode do recurso da música. O Picotando é um podcast novo, iniciou primeiro, depois eu entrei, em poucos meses, a gente tem 19 episódios e tal, então a gente ainda tá se descobrindo ainda o que é que a gente é. Mas uma coisa que a gente não pode nem brincar é com essas coisas de levar um processo, de usar uma música inadequadamente. Então a gente prefere mesmo as músicas livres, porque é melhor, né? Assim, apesar que você pensa num tema, às vezes, numa música de algum compositor que você gosta, alguma coisa assim, que tá catando, você fala, nossa, se eu pudesse usar isso, né? Se puder. Mas é melhor, eu acho, não arriscar, perder o seu trabalho, o que você fez, usando indevidamente as coisas, né, de lei autorais. Tem que ser livre mesmo, na minha opinião. Acho que é uma preocupação geral entre todos os podcasters essa coisa de direitos autorais. Eu mesmo, quando eu tive a ideia de um quadro chamado Radiocast, eu pensei, mano, o que eu vou fazer? Eu quero tentar imitar e parodiar um pouco essa coisa de rádio. O que eu vou fazer agora, mano? Porque eu vou ter que usar músicas entre os intervalos dos quadros. Aí eu tive que pensar, mano, eu já uso música de direito livre. Por sinal, eu acho que o site mais maravilhoso pra isso é o Royalty Free Music, do Kevin MacLeod. É sério, aquele cara é muito bom nas músicas que ele faz. Aquilo é literalmente um paraíso pra todo podcaster e youtuber. E tipo, como é que eu ia fazer com as músicas? Não podia simplesmente colocar música de direito livre num programa que tenta emular a rádio, só que feita de uma forma mais nova e abordando temas mais, não digo atuais, mas temas assim mais voltados para uma cultura pop, algo mais diferente. Aí eu tive a ideia de pegar bandas que fazem covers de músicas japonesas em português. Sendo assim, essas músicas, ao serem adaptadas para o português, o direito passa a ser daquela banda. Então eu conversei com essas bandas de cover e acabei conseguindo. Então, realmente, para um podcaster conseguir uma música, se ele faz um radiocast ou se ele faz algum programa com música, ele tem que realmente fazer um famoso rodeio para conseguir fazer um programa perfeitinho, encaixado na proposta que ele pensou inicialmente. Caraca, Pedrão, essa foi uma saída genial, cara. eu tô muito impressionado aqui com esse drible moleque que você deu. Nasci com sangue brasileiro, né, meu filho? Pô, impressionante. Cara, mas o mais curioso, assim, que eu entendo, cara, eu trabalho com música, eu trabalho com artistas, eu entendo que todo mundo tem que ganhar, que a cadeia, né, de recursos muitas vezes não se pagam, principalmente as próprias gravadoras, né, elas não se pagam, mas várias vezes eu penso, poxa, será que vale mesmo a pena estarem brigando com esse podcaster aqui, ou ele não é mais um modo de divulgação, sabe?
Esses podcasts todos que a gente falou aí no começo, que eu falei, até no próprio Máquina do Tempo, cara, o que eu conheci de banda, o que eu conheci de artistas ali, que eu comecei a consumir, que eu salvei lá no meu streaming, que eu comprei disco, que eu fui em show, e que eu conheci a partir de podcast, cara, tem muito. Então acho que isso deveria ter um lado mais humano no meio disso tudo, sabe? Mas muitas vezes vários desses takedowns, né, que o pessoal faz é automático, né? E já puxando isso que você falou, cara, uma das coisas mais difíceis assim hoje em dia é achar uma pessoa que no celular dela ou no computador dela tem realmente uma música que não seja pirateada. E para isso, eu acho que a melhor solução que chegou para poder driblar isso, para poder assim dar um pé nessa vibe de todo mundo querer baixar da internet, acho que foram os serviços de streaming, tanto o Deezer como o Spotify são praticamente ferramentas maravilhosas, cara. Eu, por exemplo... É mais fácil você procurar ali do que tu baixar pirata, muitas vezes. Sim, o Spotify... E é um preço acessível, né? Exatamente. É um preço acessível, facilita demais, beleza. E assim, o que vocês acham assim do impacto que o Spotify, o Deezer e até mesmo, não digo iTunes, porque o iTunes você compra a parte as músicas, mas o Spotify e o Deezer em si, como vocês acham que foi o impacto deles no contexto atual da música, que tinha muitos problemas com pirataria de disco, não de disco, mas quando chegou a era do CD, teve muitos problemas com pirataria. Agora com a era da internet, muitos problemas de pessoas baixando as músicas por sites de terceiros. Então realmente existia muito esse problema. Eu acho que o Spotify realmente e o Deezer vieram como uma alternativa que salvou essas pessoas, mas mesmo assim, o que vocês consideram sobre esses aplicativos? Acho que é bem isso que você falou mesmo, salvou. Isso que é uma alternativa muito boa, fácil de usar, é muito intuitivo, né? Você usar uma coisa que demanda você pensar demais. Tem um gasto baixo se você quiser pagar na mensalidade. E você tem acesso a inúmeras músicas. Então, eu acho maravilhoso. Até porque o valor hoje do Spotify, por exemplo, que eu acho que é o principal líder de mercado, né? E se você comparar o que é a quantidade de material que tem ali e, sei lá, quantos discos piratas você ia precisar para ter aquele material, eu acho que sai mais em conta, cara. Assim. Então, eu acho que a grande coisa que fez, que eu acho que é a grande sacada, é você criar um serviço que é mais fácil do que o pirata, sabe? E no mercado de música isso foi bem importante porque deu um novo respiro dentro da indústria. E é muito curioso que isso tem criado muitos fenômenos dentro do próprio mercado. Eu acho que um belo fenômeno recente que vale citar assim, é a própria questão do modo de consumo da música está mudando. Né? As pessoas sempre tiveram aquela questão de tem o álbum, tem a música que toca na rádio, a música de trabalho, tem a música que é o clipe e tal. E hoje, principalmente, o modo como as pessoas têm achado artistas e disseminado artistas é muitas vezes por playlists. Teve uma banda que é uma banda que era inacreditavelmente pequena dentro do mercado. É uma banda dessa nova onda emo que está crescendo lá fora, que é o 21 Pilots, que eles estavam assim, tipo, a gravadora nem estava ligando muito para eles, estava falando, ok, nem tá dando muito certo, não tá conseguindo entrar em vários mercados e tal. Quando a Billboard, que liberou streaming como um dos métodos para as bandas entrarem lá nos Hot 100, Hot 200, a lista dos principais lançamentos, eles foram para as cabeças, cara. Eles derrubaram a Adele do topo, que a Adele tava com Hello, do nada essa banda veio lá e foi parar no primeiro lugar. Uma música antiga, uma música que não era novidade.
E isso veio por quê? Porque o público deles consumia só via streaming, era um público muito novo, era um público adolescente que estava consumindo loucamente por ali. E eu acho que esse vai ser o diferencial, assim, que a nossa geração foi uma geração que ouviu o CD, ouviu o vinil, eu não sei quantos anos vocês têm, assim, mas que cresceram ainda com algum tipo de mídia física. A gente depois passou para só ter MP3. Agora eu acho, cara, que quem é mais novo do que a gente deve achar que é uma completa perda de tempo você baixar um MP3, cara. É que você gastar espaço do seu telefone com uma música, a pessoa já deve estar pensando, não é possível. Essas pessoas faziam isso. Exato. As pessoas mal imaginam que o Walkman, nossa. Pô, rapaz, Discman, cara, que acabava uma pilha Nossa, cara. E tu não dá pra você andar e ouvir o Discman, né? Ficar pulando aquela desgraça. É verdade. Mano, mas... Eu sou muito velho, né? Porque, gente, meu tempo, eu gravava fita, gente. Então eu sou velho, mano. Essas coisas de streaming era pra mim maravilhoso mesmo. Porque eu penso em sair de uma fita, né? Que você ficava gravando. Pra ir pra ter disponível tudo isso. É muito curioso como que esse fim desse material físico, né, basicamente, né, hoje você nem sabe direito onde ouvir um CD, né, e isso gerou um movimento completamente oposto, que fez um boom do vinil. E enquanto as pessoas estão cada vez mais voltando ao vinil, eu tô aqui falando com vocês, eu estou de frente pra minha vitrola, e eu tenho muito vinil novo, cara. Assim, os últimos que eu ganhei, né? Eu acabo ganhando muito. Eu tenho o do Ed Sheeran e o da Lana Del Rey. Caramba, que da hora. E cara, é aquela coisa. É uma experiência completamente diferente. Eu acho que é muito mais pro cara que é muito fã do artista, que ele gosta muito de ter na mão aquilo. Porque cada vez mais eles estão pensando que, olha, a parte visual vai estar completamente nesses discos, sabe? Então é para a pessoa parar e admirar, sabe? Sim, então isso é muito legal. E pra gente fechar aqui, antes de fazer nossa conclusão, um tópico que o Daniel sugeriu, eu achei bem interessante, que é realmente essa coisa dos podcasts nos serviços de streaming, como Spotify e Deezer, mas também não só esses podcasts. Uma coisa que o Daniel acrescentou e achei bem interessante é as rádios também estarem entrando nos podcasts. Por exemplo, os podcasts no serviço de streaming tá algo muito reservado ainda. Podcasters brasileiros ainda não estão ainda em grande número lá, existem pouquíssimos podcasts no Spotify, mas uma coisa que é interessantíssima é as rádios estão entrando de cabeça nessa coisa do podcast, que antes eles tinham muito medo, que nossa, já antigamente... Era concorrência, né? Era concorrência, antes veio a TV, vai matar o rádio, ai meu Deus, veio o podcast, vai matar o rádio, ai meu Deus, veio o YouTube, vai matar o rádio, e não. O podcast acabou sendo um acrescentador para a rádio, e eu achei isso bem interessante, que eu, por exemplo, eu sou um cara muito fã de um programa da Rádio Rock, que é o Esquenta, que passa num horário que eu não posso ouvir, porque eu tenho que dormir cedo e acordar cedo no outro dia. Então o que eu faço? No outro dia eu vou lá no SoundCloud dos caras e ouço como se fosse um podcast comum. Eu ouço enquanto vou estudar. Então essa coisa de acrescentar a rádio e o podcast andarem juntos é uma coisa muito nova e é algo que tá dando super certo. Eu queria muito saber o panorama que o Daniel tem sobre isso. Cara, eu acho isso muito positivo. Eu ouço bastante podcast que vem de rádio, né? Desde, sei lá, CBN, essas coisas assim, até o Pretinho Básico, que é um programa que é do Rio Grande do Sul, né? Não chega aqui na minha região. Então, cara, assim, eu acho fenomenal. Mas eu acho que o grande dilema
mesmo que os programas de rádio que vão ter para fazer essa transição é a questão do direito autoral, né? Como que vai ser flexibilizado isso? Porque vários dos programas que eu mais gostaria de que tivessem podcast, eles são quase inviabilizados se rolar isso. Então, assim, a gente, recentemente, lá no Tem Mais Gente, vou eu fazer um jabá, né? A gente fez um podcast com novas pessoas, novos criadores de rádio, no rádio mesmo, que trabalham com música, com novos formatos dentro do rádio. Então, o nosso podcast número 8, que é a resistência e o novo papel do rádio. E uma delas, que é a Patrícia Palumbo, ela trabalha, né, fazendo podcast também. Só que eu acho que o podcast dela também ela acabou criando uma rádio online, sabe? E eu acho muito curioso esse papel que a rádio está tendo novo na internet, com esse lado mais de criação de podcast. Eu tenho uma outra rádio que é online, que também libera seus trabalhos como podcasts, que agora eu acabei de esquecer o nome, mas eu vou lembrar até o final aqui da conversa, que desculpa, pessoal, tá ficando tarde. Eu trabalhei o dia inteiro, perdoa a cabeça. A Rádio Graviola. Caramba, que nome interessante. Eles têm uma rádio online que eles têm um podcast e também que eles apresentam vários artistas, é muito legal, assim. E eu indico muito um programa que eles fizeram, que o programa se chama Gênesis, que a ideia deles era muito legal, que eles eram 2 artistas de gêneros completamente diferentes e eles faziam cada uma música sua e eles faziam depois uma música do outro. Caramba. E ficou um formato muito legal, que eles colocaram pessoas comentando, debatendo com os artistas, e era tudo gravado num estúdio. Eles alugaram uma sala de estúdio e colocaram o pessoal para conversar ali. Era um formato completamente podcast, já gravado mesmo, só que com um clima de rádio antiga, sabe? Então, eu acho que é um formato muito legal também. Érica, você tem algo a acrescentar? Falando aqui, daquele podcast, o Welcome to My Area, que é muito interessante. Nossa! E que aqui no Brasil tem a Voz de Delírio também, que é mais ou menos parecido, que é como conta as notícias de cidades ficcionais, né? É um podcast que é como se fosse o rádio daquela cidade. É muito interessante. Quem não conhecer, eu aconselho, fica bem legal. Ótima dica. Cara, muito interessante. E, assim, eu tô muito feliz realmente que tudo isso aqui tenha acontecido. Pra quem não tá entendendo ainda o que tá acontecendo, meu Deus, quem são essas pessoas? Cadê o Eduardo Couto? Então, gente, isso aqui já finalizando aqui, eu gostaria de explicar pra vocês o que tá rolando. É o seguinte, a gente sequestrou o Eduardo e vocês nunca mais vão ver ele. Você que chegou até agora, isso é um assalto. Faça seus bitcoins. Passe os bitcoins. Brincadeira, gente. É que tá rolando um projeto muito interessante, que é o Podosfera Unida, onde vários podcasts estão fazendo crossovers, ou seja, um host de podcast vai para apresentar outro podcast e participantes são sorteados para participar de podcast sortidamente, sabe? É tipo uma loucura, uma bagunça, um monte de gente misturada. E tudo isso com o intuito de fortalecer a podosfera, de fazer novas amizades, de fazer novas parcerias e assim essa comunidade. E é um projeto bastante interessante. Eu já peço desculpas aí, Eduardo, de ter mudado um pouco o seu formato do Couto Café, mas foi preciso para esse episódio. Desculpa aí pelo tamanho do episódio. Mas, galera, eu agradeço a todos vocês por terem ouvido a gente até aqui nesse papo. Espero que vocês possam ouvir os outros podcasts também que estão participando do Podosfera Unida e que vocês possam visitar a gente também nos nossos podcasts. Quem sabe aí a gente não aparece junto novamente por aí. Agradeço a todos vocês e a gente se vê no próximo Podosfera Unida, talvez.